Bom, gente, vamos lá. Agora para o trecho final aqui. Reposicionei um pouquinho a câmera para baixo de novo aqui, tá bom? Então a gente estava falando do maná. No ponto seguinte, então a gente já está nessa fase pós-batismo, né? Essa fase propriamente espiritual, né? Pós-iniciação, a gente poderia dizer, da vida de Moisés e da libertação do povo egípcio. E daí se segue um dos momentos mais marcantes, né, de toda a trajetória, que é a subida no Monte Sinai. Bom, a gente já sabe, né, já viu isso algumas vezes, que a subida em uma montanha, um monte, significa elevação espiritual. É curioso que Jesus Cristo, né, nos relatos evangélicos, diversas vezes sobe em montanhas também e se retira. A gente pode entender o simbolismo disso. E são passagens que passam despercebidas, assim, né? Então, a gente vê, por exemplo, no trecho, se eu não me engano, na multiplicação de pães, tá? É um dos trechos, mas são diversos, foi o que me veio à cabeça. Então tem a multiplicação de pães e tal, e depois ele sai e vai para uma montanha e se isola. Isso acontece outras vezes, momentos em que ele fala para as pessoas, ou depois de alguma grande tribulação. Tem um trecho, na verdade, mais emblemático, que é o trecho em que ele caminha sobre as águas, né? Tá tendo uma tempestade e tal, é de madrugada, né? Então a noite avança e Jesus Cristo permanece numa montanha isolado, e só depois que ele vai ao encontro dos apóstolos e encontra Pedro, né? E enfim, e tudo aquilo acontece. Tem o simbolismo da água, né? Acho que a gente já consegue interpretar tudo isso, né? Como elevação numa montanha, o que isso significa, né? Então, de novo, isso aconteceu literalmente? Não sei, tá? Se eles realmente subiram numa montanha, não sei, mas tem um significado ali de elevação espiritual. As águas turbulentas, né? A tempestade, tudo isso tem a ver tanto com a água mesmo, né? Com esse fluxo, que é um fluxo que no final das contas que é renovação, e renovação destrutiva é morte, e tem a ver com a própria terra, como caos, né? Curiosamente a água, como eu já disse algumas vezes, é um símbolo da terra, né? Que a gente pode interpretar aqui como terra, como esse caos, essa matéria primordial, e como tudo isso traz o ser humano para baixo. E o que é Jesus Cristo, senão um homem que se coloca acima disso, né? Acima desse caos, que consegue se manter estável mesmo nas turbulências, e como Pedro hesita, né? Enfim, como a gente começa a conseguir interpretar. Mas voltando, aparece então nesse trecho específico do Evangelho o simbolismo da montanha, e aqui no Monte Sinai, essa subida do Monte Sinai é o simbolismo de novo da montanha, essa elevação de Moisés em direção a Deus, né? Um ponto importante, o que existe antes é uma purificação das vestes de Moisés. As vestes de Moisés são limpas para que ele suba. Percebam como é parecido, mas não é a mesma coisa, tá? É parecido com tirar os sapatos, mas no tirar os sapatos ele está se despojando da identidade falsa, né? Das vestes de animais, essas vestes que a gente vive para a sobrevivência no mundo cotidiano, no mundo distante de Deus, a gente poderia dizer, essas falsas identidades. Jung falaria em máscara, né? O persona e tal, né? Essas identidades. Identidade tem a ver com o simbolismo do espaço, né? A gente já falou disso nas aulas sobre o simbolismo tal como apresentado pelo Mathieu Pajot, né? Então existem essas identidades falsas, mas existem outros tipos de identidades que são profundamente verdadeiros, profundamente desejáveis. E o simbolismo das vestes limpas tem a ver com essa identidade, né? As vestes aqui tem a ver com esse bom portar-se, e o São Gregório de Nissa trata disso. Ele fala que as vestes limpas, eu anotei aqui, simbolizam uma certa nobreza no portar-se, no agir, essa identidade, essa forma de se apresentar às pessoas ao redor com nobreza de caráter, com limpeza, né? Então esse compromisso ético é isso que simboliza. Então a gente não pode chegar num lugar desse com vestes sujas, assim como não pode chegar num lugar desse com nossos sapatos que simbolizam
essa nossa identidade falsa. O sapato ainda tem essa questão. O sapato é o que recobre o nosso pé, né? Então é o que está mais próximo, em contato direto com o chão, com a terra, com a sujeira. A gente pode pensar ainda, estou falando e pensando ao mesmo tempo, como nos evangelhos existe o lava-pés, né? E Jesus Cristo chega a dizer que quando os corpos estão limpos, tudo que a gente precisa fazer é lavar os pés. Enfim, me parecem dois lados da mesma coisa, né? O tirar a identidade falsa e o se limpar para que se apresente uma identidade verdadeira, né? Não é que as roupas são desnecessárias, as roupas têm seu valor como ornamento, né? Principalmente quando são roupas embelezadas, porque daí a gente une o simbolismo tanto do espaço quanto do tempo, né? Tanto a roupa como identidade, quanto a roupa como beleza. E isso, a nobreza me parece ser justamente essa união, né? Então a roupa que é útil na medida em que nos protege, nos fornece uma identidade, e ao mesmo tempo é bela, né? Não meramente útil, mas também bela. Então existe essa união do espaço e do tempo, tá bom? Então as roupas são purificadas e aí sim ele pode elevar-se, né? É importante, outro ponto que o São Gregório destaca é que nessa montanha toda forma de vida irracional não está lá, né? Todos os animais, não há animais nessa montanha, o que significa, é um simbolismo até óbvio esse, né? Que são só as potências mais puras da alma que chegam à contemplação de Deus, e o resto das potências mais animais são silenciadas. Isso me lembra a poesia de São João da Cruz, né, que fala que a alma sai quando a casa já está sossegada, né, estando já a casa sossegada, estando já a alma sossegada. Aí sim é possível que a amada saia em busca do amante, né? Então essas potências menores devem ser silenciadas, o que tem a ver com a própria oração, né? A oração é isso, a oração é uma purificação da intenção, uma purificação da atenção para as coisas elevadas, né? E um consequente silenciamento das coisas que não contribuem para isso, tá? Isso é esforço, tá? Isso é esforço, isso é um jeito, isso é persistência, tá? Não tem muito o que dizer, né? Não é pura técnica, mas envolve uma técnica, né? Envolve uma técnica que é muito mais presente no Oriente do que no Ocidente. No Ocidente a gente perdeu essa noção, né, da necessidade de silenciamento, até se fala disso, mas não se fala direito como, né? Isso me parece um prejuízo gigante à religião cristã ocidental, né? Que falo do catolicismo, falo do protestantismo, falo, enfim, das linhas absolutamente gerais, né? Como essa necessidade de silenciamento é muito desprezada, né? Não é pouco, não é pouca coisa, não, é coisa muito grande. E nessa elevação, Moisés chega ao tabernáculo, que é uma prefiguração, a gente pode dizer, do próprio centro, né? Quando a gente viu Mathieu Pajot, existe aquele centro sublime, né, da existência, em que todos os opostos são harmonizados, e me parece que o tabernáculo aqui é uma imagem disso, porque é um tabernáculo ao mesmo tempo celeste e terrestre, tá? Ele é quase uma prefiguração da Nova Jerusalém, é um tabernáculo que não é meramente um templo humano. O templo humano é sujeito à dissolução, por isso que ele é uma figura do espaço. Ele é um símbolo do espaço, ele é um pilar que serve por um tempo, mas que em algum momento ele vai se desfazer, porque as coisas sujeitas a esses ciclos temporais serão engolidas pela ação do tempo, né? A gente viu isso anteriormente, mas esse tabernáculo revelado a Moisés nessa elevação espiritual é um só tempo fixidez e renovação, porque ele é um tabernáculo, mas ele ao mesmo tempo ele tem colunas de ouro, né? Assim que São Gregório destaca, a madeira é incorruptível, então não é uma madeira comum, né? Não são coisas simplesmente sujeitas à ação do tempo, mas já são são coisas de uma outra qualidade, né? O ouro e essa madeira incorruptível fazem alusão a um espaço definitivo, né? Um espaço que comporta em si a magia, a beleza do tempo também, né? Então esse simbolismo eu falei algumas vezes, né? Como a eternidade tem esse aspecto dúplice, né? Tanto de fixidez, né? Estabilidade, quanto de renovação constante. E mais um ponto que ele destaca, vou falar bem rapidamente, nesse momento
Moisés ele é envolto por trevas. E aqui tem o simbolismo das trevas superiores, né? Porque, acho que o importante aqui, não vou falar muito disso, tá? Mas o importante aqui é notar, de novo, esse caráter dúplice dos símbolos, né? Como as trevas normalmente têm a ver com caos, né? Que são as trevas inferiores. A gente poderia dizer que é o caos puro e simples, que é o simbolismo, na maioria das vezes, das cores escuras, né? Da cor preta como essa ausência, né? O preto como ausência de cor, o preto como nada, né? Como, enfim, um buraco negro que suga todas as cores para si, como isso tem a ver com o caos, com a morte, com a matéria, né? Tal. Mas existe um aspecto positivo, né? Nessas trevas negras que apontam para o fato de que as características, os traços de Deus são absolutamente incognoscíveis, né? E o ser que penetra nesse mistério profundo penetra como se fosse numa escuridão, né? Existe um livro cristão famoso, um livro, enfim, um dos principais livros de mística cristã, chamado A Nuvem do Não Saber. É uma nuvem que denota esse negro elevadíssimo, né? Esse negro que está acima, na verdade, de todas as cores, a gente poderia dizer. Não é um negro inferior, mas é um negro superior. Essas trevas tem a ver com isso. São trevas superiores, são trevas divinas, e Moisés penetra nessas trevas divinas, né? Isso tem, obviamente, esse sentido de elevação absoluta para além dos limites humanos de cognição. Lá de cima vem as pedras, né? As pedras da lei, que são a concretização da ordem do universo, né? Então, são as leis que descem. Então, existe aqui uma sugestão de que o universo tem as suas leis, Deus tem as suas leis eternas e imutáveis, né? E entrega para Moisés isso em forma de pedra, ou seja, de repente essas leis se tornam, a um só tempo, concretas e inteligíveis, né? O que é uma prefiguração do próprio Cristo, né? Que é Deus, ou seja, o mistério universal supremo, o Logos, né? A própria ordem do universo, que se faz carne e se torna alguém inteligível com uma história, etc. Né? Esse é o mistério da encarnação, tem a ver com esse mistério da pedra. Agora, o que acontece? Quase paralelamente a isso, quando Moisés recebe essa pedra, o povo lá embaixo, ou seja, o contraste, né, entre a potência superior da alma e as potências inferiores da alma. O povo lá embaixo está idolatrando, ele esqueceu já Deus. Ele já começou, né, já é um povo espiritualizado, né, já é um povo que passou pela iniciação. Então já é uma alma iniciada. Ela cai numa das tentações desse momento, que é o de esquecer o Criador e se voltar simplesmente para as criaturas, e tomar uma criatura como se fosse divina, esquecendo que o divino é apenas o incriado, né? Esquecendo que o divino é simplesmente o Criador e não a criatura. A idolatria é isso. A idolatria é tomar algo contingente, uma criatura, né? Algo que não é eterno, como se fosse o próprio Deus. É isso que o povo faz quando toma um bezerro e louva e glorifica aquele bezerro de ouro, né? Ou seja, ouro, que essa matéria sublime, é posta numa coisa baixa como um bezerro. Percebam como existe uma sugestão muito forte de uma divinização, uma pseudo-divinização por meio de ouro da animalidade, né? Isso que está acontecendo ali embaixo. Em cima existe existe uma estátua abaixo, que é sólida, revestida de ouro, com um semblante de ouro, parecendo divina. Só que por baixo o que existe ali é uma sugestão de animalidade, de coisas baixas. E acima, justamente no lugar em que um bezerro não poderia entrar, porque o irracional não entra, ou seja, no topo da montanha, Moisés recebe a pedra. Ou seja, existe uma outra forma sólida, assim como a escultura, mas aqui é de fato a pedra que revela as leis divinas. E nesse contraste, as pedras se quebram. Moisés tira as pedras no chão e aquilo se quebra. E depois tem que ser remendado, depois é refeito. Só que quando é refeito, já não é mais a mesma pedra. O conteúdo é o mesmo, mas a pedra não é mais a mesma. Tá? E de novo, existe um simbolismo forte aí, existe uma simbologia de que a jornada poderia talvez ter chegado ao fim supremo para aquele povo, só que ainda havia, né, uma cisão interior, etc., que leva a essa quebra da própria pedra.
a necessidade de novo de um processo de luta mesmo contra aquelas tendências inferiores e a gente poderia dizer um remendo, né? Uma reconfecção da pedra, o que tem seu valor, mas não é a mesma coisa, tá? O conteúdo se mantém, o conteúdo das leis é o mesmo, só que não é mais uma pedra feita por Deus, mas é uma pedra feita pelos homens, tá? Tem algumas questões aqui que me parecem importantes que o São Gregório destaca. A primeira delas é como, na verdade essa é uma consideração minha, como a recusa à aventura acontece até para quem já está muito à frente na jornada, né? Até para quem já é muito iniciado, como essa tentação do retorno sempre existe, né? Essa tentação de não seguir em frente, mas de paralisar ali, né? De querer fazer de um bezerro, de uma coisa provisória, algo definitivo. E como se diz, quem não avança na jornada retrocede, né? Segundo ponto, São Gregório de Nissa fala, ele usa uma expressão interessante que é que o povo hebreu sucumbiu à voz do canto da embriaguez, tá? Ou seja, ele usa a imagem da embriaguez aqui. Embriaguez, vamos lembrar que embriaguez tem a ver com o simbolismo do espaço, que nesse sentido negativo, né? Não embriaguez no sentido, de novo, o simbolismo tem um duplo aspecto. Existe uma embriaguez positiva, né? Embriaguez dos místicos. A gente vai ver isso, por exemplo, nas grandes poesias do Rumi, no mundo Sufi, por exemplo. Mas aqui é uma embriaguez no sentido negativo, no sentido de perda daquela estabilidade do espaço, né? Ou seja, de retrocesso. É um desfazer daquilo que foi construído até então, né? E o que é, na verdade, é uma queda, né? Aquela lei que poderia, de fato, estar inscrita numa pedra dada por Deus, de repente, por conta dessa embriaguez, por conta desse retrocesso, o máximo que aquele povo pode fazer dali em diante é refazer a seu próprio modo aquele conteúdo, mas sem o mesmo, digamos, brilho da pedra revelada por Deus. Agora já é uma nova pedra, são novas pedras, novas tábuas da lei. É um remendo da lei verdadeira e não muito mais do que isso. Tá? Claro que tem um valor gigantesco, mas a gente pode até, o São Gregório não faz isso, tá? Mas a gente pode interpretar isso também simbolicamente como a lei na pedra dada por Deus poderia ser uma lei absolutamente harmônica, né? Uma lei cuja transgressão talvez nem fizesse sentido. A lei feita pelos homens, ainda que o homem de fato reproduza os mesmos conteúdos, é uma lei que se torna sujeita à transgressão, né? Uma lei que se torna um instrumento de autoridade, de alguma forma. E talvez seja por isso que Moisés realmente fica identificado com a lei, e não com a transfiguração, não com a santificação, que pelo menos na visão cristã vai ser atrelada a Jesus Cristo. Mais alguns pontos importantes. Moisés, no encontro com Deus, ele não vê a face de Deus. Isso para mim é um simbolismo de uma beleza enorme, tá? A leitura de São Gregório de Nissa é a seguinte: se Moisés visse a face de Deus, isso significaria que ele, vamos dizer, fecharia ou limitaria a Deus a uma identidade. Ou seja, viu o rosto, entendeu quem Deus é, tá? Em sua parte mais nobre, que é a sua feição. E para São Gregório de Nissa isso é impossível, tá? Ninguém vai chegar a esse nível, ninguém vai conhecer o rosto de Deus, porque Deus não pode ser limitado a uma identidade, por isso que é de costas. Tem um duplo aspecto nesse fato de Deus aparecer de costas para ele. O primeiro é isso, tá? Deus não pode ser limitado, então isso significa que a jornada espiritual ela é sempre um progresso, tá? Ela sempre se dá, existe essa expressão de glória em glória, né? A jornada espiritual ela não paralisa, ela não pode cessar. Eu acabei de falar isso, quando a gente paralisa na jornada espiritual, na verdade a gente está retrocedendo. A jornada espiritual é um avanço, justamente porque Deus não pode ser contido em nenhuma imagem. Deus sempre revela novos aspectos dele mesmo para quem segue a jornada, e isso não tem fim, tá? E é interessante, esse é o segundo ponto, como isso revela a própria natureza da eternidade, né, sobre a qual eu já falei. E São Gregório de Nissa trabalha com isso também no texto.
A eternidade, ela é eterna, ela é mutável, né? É uma bem-aventurança eterna e sublime. Mas, ao mesmo tempo, ela é eternamente renovada também. E essa é uma explicação, porque o rosto de Deus nunca é revelado. O rosto de Deus é sempre, a gente poderia dizer, Deus sempre vai revelando pequeníssimas partes dele próprio. E isso vai garantindo uma renovação sempre constante no seio da própria eternidade. Isso é interessante, eu acho que eu até comentei isso, só um minuto. Quando eu falava do Campbell, o Campbell ele tem uma visão não cristã, né? Não religiosa em geral, tá? Ele extraiu os simbolismos, mas ele mesmo diz que ele não se ligou a nenhuma tradição religiosa. E daí ele acaba traçando uma imagem feia até, simplória, né? Até assim, o próprio Campbell poderia falar uma coisa mais bonita, mas tem alguns momentos em que ele diz que a eternidade é monótona. Essa expressão aparece no Herói de Mil Faces. Em algum momento ele fala dos grandes santos que vivem uma vida eterna, mas de alguma forma monótona. Mas isso no simbolismo tradicional não faz sentido, justamente porque Deus sempre revela novos e novos e novos e novos aspectos dele próprio. Tá, então esse é mais um ponto essencial. A jornada segue, né? Eu já tratei um pouco desse tema aqui. Eu falei que para muitos a travessia do Mar Vermelho é uma travessia no meio das dualidades, né? São Gregório não trata disso ali, mas ele trata disso aqui nesse momento, quando surge o simbolismo da estrada real, que é essa estrada final rumo à Terra Prometida. E Moisés vai fazer São Gregório de Nissa faz uma comparação com a estrada, com o caminho estreito, a estrada estreita, né, sobre a qual Jesus Cristo fala nos Evangelhos. E ele diz, né, sobre a necessidade de não descambar nem para a direita nem para a esquerda. Ele remonta até a filosofia clássica, né, aquela ideia do meio, né, ele cita até como a estrada real é feita de meio termo. E ele cita um outro ponto que me parece muito interessante, né, que se a gente pensar sobre o simbolismo das dualidades, como o caminho do meio é o caminho de integração das dualidades. Ele cita o trecho evangélico em que Jesus fala que a gente deve ser puro como a pomba e astuto como a serpente. Ele diz, na verdade a gente não deve ser nem uma coisa nem outra, nem puro como a pomba, ou seja, nem descambar demais. Se a gente pensa em puro ou simples como a pomba, a gente está pensando no céu. E a astúcia da serpente aqui me parece a capacidade de caminhar pelo mundo das multiplicidades, essa esperteza que é necessária muitas vezes na vida, e as pessoas caem, né? Enfim, o Brasil é o país da malandragem, né? A gente cai a gente tem essa tendência à malandragem, a levar vantagem, etc. E a pureza, essa simplicidade da pomba aponta para cima. E é curioso, né? Como ele traz essa fala de Jesus que parece justamente unir essas duas coisas. E ele vai falar, olha, não é nem ser puro nesse sentido, né, gnóstico quase, né, simples nesse sentido de pura elevação, desprezando a matéria, e nem astuto, desprezando o céu, mas unir os dois polos. E esse é o caminho da estrada real, a estrada que vai no meio. E como eu disse, eu acho que esse mesmo simbolismo também poderia ser visto lá na travessia do Mar Vermelho. E por fim, um último ponto importante aqui é a morte de Moisés. Moisés, no final das contas, ele cumpre a sua jornada, tá? Ele não entra, né, curiosamente, na Terra Prometida, mas eu até achei que São Gregório fosse explorar esse ponto, mas ele não explora, ele só menciona de passagem, né, como se a missão de fato de Moisés fosse só até ali, fosse levar o povo até lá. Mas isso não é tomado de forma dramática por São Gregório, nem nada disso, porque para ele Moisés cumpriu rigorosamente sua missão. E ele extrai a conclusão de alguns símbolos também que aparecem aqui. Primeiro, a integridade. De novo, o rosto dele não se corrompe, o rosto dele aparece preservado. E isso para São Gregório é uma prefiguração da própria ideia de corpo incorrupto, né? Do corpo glorioso, dos corpos incorruptos dos santos. E do corpo, ele vai mencionar explicitamente o corpo glorioso de Jesus Cristo. O rosto incorrupto é a união perfeita entre céu e terra, né? A identidade, que é uma identidade separada, né? É um eu, né? É uma criatura que se eleva
ao ponto de se tornar incorruptível, né? Se tornar de fato eterno. A segunda, ele é narrado como servidor de Deus. E servidor de Deus para São Gregório é a máxima honra que alguém pode ter, né? Chega-se ao ponto final, a gente pode dizer, da nossa jornada humana, mas talvez seja aí um novo começo. Tá? Um novo começo no plano da eternidade, que a gente não conhece, mas em que a criatura de repente se torna de fato um instrumento de Deus, e a própria vontade se torna de tal forma confundida, a gente poderia dizer, com a vontade de Deus, que existe uma unidade plena, tá, gente? Enfim, aquele mistério em que a identidade é mantida e ao mesmo tempo a união entre criatura e criador, né? Que é a ideia ortodoxa aqui de teoses, né? Que fala isso. Terceiro, ele também diz que ninguém vê o seu sepulcro. Isso também aparece, o mesmo tema, né? Ninguém vê o seu sepulcro, significa que ninguém viu o seu cadáver, né? Se ninguém viu o seu corpo morto, é uma sugestão muito clara de que não havia um corpo morto, porque o corpo dele já assumiu uma nova feição. E em quarto lugar, mais um símbolo da integridade, Moisés vive 120 anos. 120 tem dois números aí, né? Tem o 12, que de novo é o símbolo da integridade celeste, em que tudo se condensa, né? Tudo se harmoniza. E a gente tem o número 10, que é o número da perfeição terrena, tá? Eu poderia falar um pouquinho mais do número 10, o São Gregório não vai tratar desse tema, então também não vou, mas o 10 é a soma. Se a gente pensar naquela quaternidade, se a gente atribuir, isso não é arbitrário que eu vou falar, tá? Existem, enfim, pensadores que fazem justamente isso. Se a gente atribui valor numérico a cada um deles, valor dos seres numéricos óbvios, 1, 2, 3 e 4, essa totalidade vai formar justamente o número 10, que se torna o número dessa integridade dos quatro lados das quaternidades da vida. Então Moisés viveu 120 anos. Os números na Bíblia, a gente não tratou disso no curso, mas seria um tema importante. Eu falei um pouquinho, né, do 4 e do 5 e tal, mas podem ter certeza, né, os números na Bíblia não são vãos, tá? Eles têm significado sempre, eu diria, tá? E aqui é um desses casos, né? 120 anos não é um número vão. Será que Moisés viveu 120 anos? Não sei, não tenho a menor ideia. E, de novo, acho que na história de Moisés eu vou muito na linha do Joseph Campbell. Aqui não importa, tá? Importa o que esse número significa pra gente e, de forma geral, o que importa é o que essa jornada significa pra gente, tá? Acho que esse é o ponto central aqui dessa aula. Eu espero, na verdade, talvez seja a aula mais importante do curso, no sentido de que a gente consegue fechar, né? Um monte de elemento que a gente viu antes, a gente consegue fechar. E o que eu espero que eu tenha conseguido fazer aqui é mostrar para vocês como a jornada do Moisés, né, essa vida, né, como São Gregório diz, a vida de Moisés, na verdade, ela desvela elementos da jornada espiritual a qual todos nós somos chamados, tá? Nós todos somos chamados a trilhar essa jornada espiritual, e essa jornada espiritual vai passar por esses pontos. Vai passar por recusa, vai passar pela aceitação à aventura, vai passar pela iniciação, pelo batismo, por deixar a vida anterior para trás, por trazer elementos da vida anterior para frente, pela harmonização dessas dicotomias do bastão e da serpente, como isso é necessário, pelo caminho do meio, pela contemplação, pela virtude do bastão, pela ascensão, por seguir as nuvens, por eventualmente chegar, enfim, à contemplação de Deus e descer com essa maravilha e conseguir encarnar essa maravilha na forma de pedra, de uma pedra fixa que demonstra, para além de qualquer dúvida, como a gente deve se portar e, enfim, caminhar por meio da estrada real em busca da Terra Prometida. Então, nesse sentido, o simbolismo na história de Moisés, por exemplo, funciona como um verdadeiro mapa, tá? Um mapa de um caminho, um mapa que a gente consegue, um mapa a partir do qual a gente consegue, de repente, se localizar na nossa própria vida. E tem uma coisa mágica nisso, né? Tem uma coisa mágica porque é como se fosse uma história universal, uma história que está inscrita na própria teia do universo por Deus, e uma história que tem a ver comigo, que tem a ver com você, que tem a ver com todo mundo, tá? Isso é a beleza
magnânima do simbolismo, tá? Quando eu comecei esse curso falando do Campbell, eu destaquei como nesse ponto específico o Campbell foi preciso. Quando ele falou da jornada do herói, era isso que ele estava querendo dizer. Ele teve seus erros, teve seus problemas, o erro principal foi se desvincular, me parece, de uma tradição e seguir caminhos próprios, isso acabou levando a uma série de confusões, mas essa intuição dele e essa clareza de perceber essa jornada do herói como a base, tá? Como a essência de todo o simbolismo, isso é precioso, tá? Isso enriquece a interpretação simbólica e dá um norte para a interpretação simbólica de um jeito magnífico. O próprio São Gregório, eu até destaquei um trecho aqui, acho que é importante ler com vocês, tá? Como essa aula, enfim, acaba sendo, como eu disse, talvez a mais importante do curso, eu já fiz isso outras vezes, não é hoje que eu vou me limitar tanto pelo tempo. Vou ler um trecho que me parece essencial, tá? Nessa ciência dos símbolos e como a gente deve interpretar os símbolos. Diz aqui o São Gregório. Ele fala assim, ele está falando sobre a interpretação dele, no meio aqui do texto, tá falando sobre a interpretação dele, como às vezes ele tem que dar uma forçadinha, assim, parece, nas interpretações que não são evidentes, tá? E daí, olha que coisa magnífica que ele diz. Ele fala assim: se a interpretação que demos ao conjunto das passagens não estiver errada, ou seja, se a interpretação como um todo, da história como um todo, como essa jornada espiritual, não estiver errada, e para ele obviamente está certa, ele continua: então a interpretação dada a cada um dos detalhes não lhe será oposta, pois a exegese, ou seja, a interpretação de cada um desses detalhes está compreendida no conjunto. Gente, aqui tem um ponto absolutamente fundamental. Quando a gente tem a clareza de que o simbolismo, né, quando trata da jornada humana, aponta para essa jornada, que essa é a jornada espiritual em direção a Deus, que tem essas etapas, que são muito bem retratadas na vida de Moisés, é com base nessa convicção que a gente vai interpretar os símbolos. Tá? A gente não vai poder escapar dessa história. Se a gente escapa dessa história, a gente vai cair em erro. Ao mesmo tempo, isso é riquíssimo, porque essa história é tão cheia de detalhes e sutilezas, essa jornada espiritual é tão gigantesca, né? Ela envolve coisas que vão... Cada passo dessa jornada traz elementos adicionais que não contradizem a jornada. Tá? Então, muitas histórias e muitas infinitas histórias podem ser escritas sobre essa grande história. Tá? E quando a gente mantém isso com clareza, a gente consegue perceber cada uma dessas infinitas histórias, quando elas são simbolicamente justas, né? Quando elas fazem jus a esse simbolismo tradicional, a gente consegue interpretar cada uma dessas pequenas histórias como reflexos, como fractais dessa enorme história, e daí a gente não se perde nas interpretações dos símbolos. E é aí que a gente pode, de repente, encarar um conto de fadas autêntico e perceber que diversos elementos desses vão reaparecer, e pode interpretar outras histórias religiosas e perceber como outros elementos, mas dessa grande história também vão aparecer. A gente não vai se perder, tá? Em viagens malucas no reino dos símbolos que vão levar à perdição, e esse me parece ser, nesse grande labirinto dos símbolos, o fio de Ariadne. Essa história fundamental que o Campbell me parece ter diagnosticado bem, mas que encontra uma das suas melhores apresentações justamente nesse livrinho aqui do São Gregório de Nissa. Tá bom, gente? Então, com isso a gente encerra. Esse é um encerramento de fato aqui da parte teórica do nosso curso, tá bom? A gente falou então do Campbell, falou do Jung, falou dos tradicionalistas, falou nesse final de uma leitura cristã, falou do Mathieu Pajot, falou agora do São Gregório de Nissa. Acho que isso dá realmente um fechamento aqui para a nossa parte teórica. E o que eu vou fazer nas próximas, eu não sei ainda se uma ou duas aulas, vamos ver o que vai aparecer de tema, tá bom? Nos próximos, provavelmente 2 aulas, fazer alguns blocos aqui. O que eu pretendo fazer é tentar pegar tudo isso e interpretar talvez mais alguma história. A gente pode pegar algum conto de fadas aqui em um dos blocos, e principalmente interpretar sinais concretos dos nossos tempos, fazer uma leitura dos tempos atuais e o que a gente pode extrair, que conclusões a gente pode extrair de alguns dados muito claros da nossa realidade presente. Tá bom, gente? Muito obrigado para quem me acompanhou até aqui. A gente continua depois.